Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre madeira e suas curiosidades, suas ciências básicas, o básico que se deveria saber para poder trabalhar com ela. Para começar, a madeira, aqui eu tenho um tronco, para mostrar os formatos básicos que a gente geralmente encontra ela. Aqui eu tenho um pequeno tronco, que é um galho, ele tinha um galho aqui, outro aqui. E aqui eu já tenho uma pranchinha. Aqui, se a gente fosse olhar nessa peça para tentar entender, seria como se a gente estivesse vendo a casca, essa parte aqui. Então a madeira está desse formato aqui, E aqui ela foi cortada, ela tinha o outro lado também com casca, mas a gente cortou e alinhou ela para um lado. Então a madeira a gente encontra nessa forma, cortada aqui na vertical, E a gente também encontra peças assim, que estão cortadas na horizontal, cortadas assim. Uma coisa que, para mim, na minha estrada trabalhando com madeira, é uma coisa que se eu soubesse antes, teria me aliviado algumas dores de cabeça, e eu acho que todo mundo que trabalha com madeira já ouviu essa conversa, é o seguinte. Muitas vezes a pessoa, eu tenho um toco lá de madeira, uma madeira que eu guardo há muito tempo e tal, e ela já dá 20 anos, 30 anos cortada, E a gente pergunta para a pessoa, mas essa madeira não está verde, ela não está úmida, Então, para começar, a gente tem que sempre lembrar que a madeira, independente do tempo, primeiramente, ela em algum dia foi viva, teve água, seiva correndo aqui por dentro dela para manter essa árvore viva, Posteriormente, ela morreu, seja lá se foi cortada ou se caiu com o tempo, E aí ela se torna a madeira que a gente usa nos nossos trabalhos, E uma coisa que a maioria das pessoas desconhece é o seguinte, deixa de levar em conta, é que essa umidade ela fica ali dentro da madeira. E essa umidade ela pode atrapalhar os nossos trabalhos com a madeira. Para que a gente trabalhe com a madeira, o ideal é que ela esteja sem umidade, que ela esteja seca, como a gente se diz. Alguns dizem que a madeira não pode estar verde, não pode estar molhada, úmida. E existem duas formas básicas, tanto da umidade exterior, que pode vir através de chuvas ou de uma madeira que é molhada constantemente, às vezes fica na beirada de uma varanda, sempre tomando água que alguém joga, ou, como eu disse, através da chuva, e a própria umidade que estava dentro dessa madeira quando a árvore estava viva. E a madeira, quando ela é deixada em formato de tronco, ela tem muita dificuldade de perder essa umidade. Então, quando você pega uma madeira que geralmente está em formato de tronco, por mais que já tenha muito tempo, possivelmente quando você cortar essa madeira, ela vai empenar e ela vai rachar. E você vai dizer, mas a madeira não está verde. Mas é essa umidade exterior e também até a umidade que ela tinha na vida dela que ainda está ali dentro. E bom, o que acontece ali com a umidade? Se a gente pudesse olhar a madeira de forma microscópica, ela seria como esses palitinhos de dentes que estão aqui na minha mão. Então se a gente pudesse pegar um pedacinho aqui dela para a gente olhar bem de pertinho, seria como vários palitinhos, que estão ali colados por uma cola natural que se chama tinina. E o que acontece? Na perca de umidade acontece um desequilíbrio dessa cola natural que é a tinina. E a madeira, quando ela tem, por exemplo, um lado que perdeu mais umidade, o outro menos, esse desequilíbrio acaba gerando a rachadura. Então essas duas peças que estavam juntas, esses palitinhos que estavam juntos, se separam, formando as rachaduras que a gente conhece. Aqui mesmo nós temos uma rachadura no topo da madeira. Então isso é normal, tá? Só que o que acontece? Como eu já disse para vocês, quando a madeira está desse formato aqui, a casca dela não foi pensada pela natureza para perder umidade. Então ela tem muito mais dificuldade, ela tem só essas pontas aqui que foram cortadas para perder a umidade. Então para a madeira secar é muito mais difícil estando nesse formato. O ideal, quando você pega uma madeira e você pretende trabalhar com ela, é você cortar ela, seja no formato de prancha, que seria como se a tora tivesse desse formato aqui, de pé ela estaria nessa posição, ou, como eu já mostrei para vocês, também aqui as rodelas, que ela estaria, a tora estaria aqui e você vai cortar nesse sentido, na horizontal. E o que a gente precisa fazer na hora de armazenar a madeira para que ela não rache ou rache menos, empene menos, porque também o processo de perca de umidade também faz a madeira torcer e empenar, canoar,
ela faz ela entortar, isso é normal, porque também a madeira ela reage tanto a ambientes mais quentes, ambientes mais frios e também com relação a menos umidade e mais umidade. A madeira, eu falo que ela se adapta ao ambiente. Então, até tem um amigo que trabalha com exportação de madeira, né? E ele me contou que a madeira que ele seca, né, para ser exportada, que ele seca através de uma estufa, não pode ser vendida aqui dentro do Brasil, porque ela é seca até um grau que ela não serve para o nosso clima tropical. Então, se ele vender essa madeira para cá, ela empena, ela racha, porque ela é seca até um ponto para estar em lugares mais frios. Então, ele me explicou que se ele fosse vender uma madeira aqui para o Brasil, que ele secou para ir para o exterior, essa madeira ela teria que ser tabicada, como está aqui, ó, colocado essas madeirinhas para separar elas, e deixar que essa madeira passe todas as estações do ano, né? Outono, inverno, primavera, verão, para que ela se adapte novamente ao nosso clima aqui do Brasil e da região que ela está, para que ela possa ser usada. Então a madeira ela tem toda essa temática de se adaptar à umidade, ao calor, ao frio daquele ambiente que ela está inserida. E, bom, para que a gente armazene madeira, como eu já até mostrei para vocês aqui, para que ela empene menos e tenha menos chance de rachar, a gente precisa que ela seque de forma equilibrada. E como a gente pode fazer isso? Através de um processo que a gente chama de tabicar a madeira, que é algo muito simples. Tem aqui pedacinhos de madeira, que são restos mesmo, que eu não uso, e a gente vai colocar no chão, em um canto que não atrapalha a madeira, e a gente vai colocar uma peça aqui por sobre essas duas madeirinhas que a gente posicionou. Logo depois, a gente não vai vir com a próxima madeira e vai colocar ela aqui por sobre essa. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou abafar tanto o lado dessa madeira quanto este lado dessa madeira. Se, por exemplo, eu fosse lá e colocasse assim, essa madeira sobre essa e deixasse, o que provavelmente ia acontecer? Essa madeira aqui de cima, ela ia empenar dessa forma, porque ela não consegue respirar do outro lado, ela só consegue respirar desse lado. Então ela tende a entortar, respondendo a esse movimento. Então o que a gente faz? A gente tabica a madeira, colocando madeirinhas alinhadas com a primeira madeira que a gente colocou na parte de baixo, né? A gente coloca aqui, ó. E aí, quando vem a próxima, é a mesma coisa. A gente vai fazendo a pilha de madeira para que a madeira seque. E com o tempo, o vento vai passando aqui por essas frestas que ficam entre a madeira e levando a umidade. E a madeira vai exalando isso com calma, vai secando com calma, né? Até ela chegar numa umidade que a gente vá trabalhar com ela. Aqui, ó, eu tenho um medidor de umidade, tá? Isso aqui eu comprei no Mercado Livre, é bem baratinho. Você compra e dura muito tempo. Eu já tenho essa ferramentinha aqui mais ou menos 4 ou 5 anos, tá? E é bem simples de operar. Ela tem um botãozinho aqui para ligar e ela tem um outro botãozinho que está escrito Mode, né? Que é modos, né? O modo que você quer medir a madeira. Essa aqui ela tem 4 modos, A, B, C e D, né? O A é para madeiras mais macias e menos densas, B é para uma madeira um pouco mais densa e menos macia, e assim gradativamente, né? Quanto mais dura a madeira, mais alto o nível que você vai usar, né? Então você vai ali pela madeira que você está medindo, você vai variar os modos que você vai medir. Por exemplo, eu estou aqui com uma peça de piqui, que é uma madeira média, né? Então eu vou usar o modo B para medir, tá? E é bem simples, ó. A gente vem aqui na madeira, aperta o medidor contra a madeira, esses ferrinhos vão entrar na madeira e a gente aperta nesse botãozinho que é o Hold. Ó, travei aqui. Ela está me mostrando que a madeira está com 7% de umidade. Então, aqui no nosso país, a gente trabalha com a madeira a partir de 12% de umidade. Se ela tiver mais úmida que isso, geralmente ela vai tender a rachar e empenar se você for trabalhar com ela. Então você vai trabalhar com madeiras de 12% de umidade para baixo. Ela vai se adaptar ao ambiente, né? Aqui onde eu moro é muito quente, hoje mesmo está fazendo 39 graus aqui, e muito seco, e venta bastante. Então por isso a minha madeira está bem seca, exposta ao nosso ambiente aqui, né? Em outros lugares do Brasil, você pode ser que encontre madeiras que estão estáveis, mais próximas dos 12%, porque nós estamos num país tropical, tá bom? Então isso varia um pouco, mas a gente geralmente começa a considerar uma madeira apta para se trabalhar a partir mais ou menos dos 12%
de umidade no nosso país. Então, galera, vocês têm que ter tudo isso em mente, que a madeira ela se adapta ao ambiente, né? Ela vai se adaptar àquela umidade, àquele calor, ou ao contrário, ela vai se adaptar àquela região mais seca ou àquela região mais fria. E ela vai reagir, né? Quando é mais quente, ela expande, quando é mais frio, ela retrai. E tudo isso faz parte da temática da madeira, tá bom? Então, quando vocês vão trabalhar com a madeira, é bom que vocês tenham essa base de entender essa ciência básica mesmo de como ela funciona. Espero que através desse vídeo vocês tenham aprendido bastante. E para você que ficou até aqui nesse vídeo, vai ganhar um presente super especial, galera. Galera, o que a gente abordou aqui sobre madeira é só uma palhinha sobre o que a gente aborda no nosso curso para iniciantes. E para quem ficou até aqui, nas primeiras 48 horas, vai ter um link aqui embaixo com um cupom de desconto de 50% no nosso curso para iniciantes. Então você só vai pagar metade do valor, tá bom? Então, se te interessar, essas primeiras 48 horas está disponível o cupom aqui para vocês clicarem e garantirem a sua vaga lá com 50% de desconto, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para vocês e tchau, obrigado.